e quero deixar uma palavra que abrirá a nossa reflexão para a ceia e ao significado de anunciarmos o nome de Jesus a toda e qualquer criatura do sul e do norte do país e de todo o mundo. Se você puder abrir comigo em João capítulo 1, nós vamos tirar aqui desse texto, na experiência de Natanael, algumas lições para as nossas vidas. Seria bom você abrir sua Bíblia também, não apenas ficasse preso à transparência. Vocês percebem que eu não estou bem ainda, né? Chamei projetor de transparência. Esse negócio é um perigo. Bom, mesmo assentados como estamos, porém com um desejo profundo no coração de poder aprender. Elielson, está abafado aqui, não sei se é o retorno, o negócio. A partir do 45 diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, vamos ler todos juntos? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Até aqui. Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus de amor e bondade, Deus que encontrou Natanael debaixo de uma figueira, encontra-nos nesta hora, visita as nossas vidas, ensina-nos através desse texto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu procurarei ser mais breve nesta noite, mas não me furtarei o dever de enfocar as principais lições desse texto, queridos. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Filipe, quando procura Natanael, ele não surge do nada. Filipe é antes um elo dessa corrente, é uma engrenagem deste motor que tem um propósito de ir atingir um a um, pessoa a pessoa, e fazer uma grande corrente que liga quem prega, quem ouve prega, e quem ouve prega, e assim nós vamos chegando mais adiante. Rogério, dá uma ajuda ali, por favor, filho, por favor. Muito obrigado. Se você prestar atenção, é pena que a gente não tem condição de aprofundar, mas você vai descobrir que existe um passar de tocha, de função, a começar com João Batista. No final do capítulo 1 diz que João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 discípulos de João Batista, diante daquela mensagem, seguem a Jesus e vão procurar saber onde ele se encontra, onde ele fica, onde ele dorme. E aqueles 2 que têm um encontro com Jesus, um deles é André, irmão de Simão Pedro. André então leva a mensagem a Simão Pedro. Simão Pedro encontra Jesus. E é André que fala a Filipe. E Filipe fala a Natanael. Olha essa sequência. Evangelho é uma coisa que você recebe e não pode ficar só com você.
Evangelho, a boa nova, é algo que você recebe e tem como obrigação passar adiante. Nós não temos a obrigação de converter ninguém. Aí talvez seja o grande entrave, problema para as pessoas que pensam: se eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que converter a pessoa na marra. Não! A sua missão é falar, a sua missão é convidar, a sua missão é colocar a semente, a obra no coração. Se não é Deus, o raciocínio humano também não fará. E eu fico maravilhado com esse progresso, essa corrente de anúncio, de compartilhar, de ter achado o Messias, de ter achado Jesus. Como nós precisamos voltar a ter isto presente em nossas vidas. Talvez você tenha dificuldade de pregar, por não conhecer bem a doutrina, por ser tímido. Eu comentava até quinta-feira no CPPO com o irmão a respeito disso. Mas eu posso convidar alguém para vir para a igreja. Aí deixa o pastor, deixa o louvor falar, deixa Deus falar. Às vezes nós até nos furtamos do dever de convidar alguém para ir à igreja. Não é nem de pregar o Evangelho detalhadamente, é de participar no processo de que alguém venha conhecer Jesus. E quem já viu isso acontecer sabe a profundidade, a alegria de você ver alguém conhecendo Jesus. Eu me converti no final de 2005, de 85, gente. Final de 85, início de 86. E sabe como é que isso aconteceu? Um colega meu de porta, ele ia todo sábado para a igreja, todo domingo para a igreja, e eu pensava comigo: esse jovem está perdendo a vida, tantas festas para ir, tanta namorada para conhecer, ele vai para a igreja. E ele me convidava, eu dizia: não, vou ficar aqui, eu vou sair hoje. Até que um dia faltou luz no meu bairro, e era um domingo. E eu fiquei contrariado, porque, diferente dos demais dias, eu resolvi ficar em casa naquele domingo e não sair. E me contrariei porque só faltou luz no meu bairro, e eu estava com o propósito de ficar em casa para assistir o Fantástico. E eu fui para fora para ver se a energia ia voltar, e ele estava saindo para ir para a igreja. Ele disse assim: você não quer ir para a igreja? Aí eu respondi para ele, educadamente, como bons pernambucanos fazem: eu não tenho o que fazer mesmo, eu vou com você para a igreja. E fui parar na igreja. E quando eu cheguei na igreja, o pastor pregou em cima de uma palavra, Bebel, muito interessante. A palavra é: quer tu ser limpo? Perguntando ao leproso Jesus, e ele: sim, eu quero ser limpo. E aquela palavra ficou no meu coração. E ali começou a minha caminhada com Jesus, porque alguém me convidou, alguém me levou a Jesus. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando na nossa missão, na nossa tarefa de comunicar, de falar do amor de Deus, de levar pessoas a conhecerem Jesus. Essa é a primeira lição que eu quero destacar nesta palavra desta noite. Outra coisa que quero destacar para você que hoje está aqui é o fato de que, quando você for anunciar a Jesus, não fique tão preso a raciocínio, a teologia, e sim a sabedoria e a direção do Espírito Santo. Não estou dizendo que você não deve estudar, se aprofundar, conhecer. Eu estou dizendo que não é por conhecimento humano, mas é pela unção do Espírito Santo que essas comunicações celestes acontecem. Filipe chega e diz alegremente, como todo convertido fica quando conhece a Jesus: achamos o Messias. Essa é a primeira notícia que ele dá
para Natanael, e Natanael, seu nome significa presente de Deus. Ele ouve um pouco indiferente aquela notícia, e depois a palavra de Filipe é: achamos aquele a quem se refere a lei, os profetas, e este é Jesus, o Nazareno, filho de José. Natanael secamente responde: pode alguma coisa boa surgir de Nazaré? A pergunta tinha razão de ser, queridos, porque a Bíblia fala em Miqueias que o Messias viria de Belém, tinha que ser da tribo de Davi. E como é que esse homem, sem conhecimento teológico, vem dizer que conheceu o Messias, um nazareno? Ele poderia ter colocado em outros termos: ele deixou brotar o preconceito e a discriminação. O preconceito é quando a gente acha que sabe tudo, que tem todo o conceito definido em nossa mente. Essa é a ideia de ter um preconceito. A discriminação é aquilo que você faz de posse dos seus conceitos. Você discrimina, você inferioriza o outro. Tem muita gente dizendo: isso é preconceito. Não, isso é discriminação. O conceito anterior que ele teve levou a discriminar. Então você faça uma diferença quando for usar o termo preconceito e discriminação. Há uma confusão no uso desses dois termos, principalmente contra nós evangélicos. Tem muita gente que diz que nós somos preconceituosos e assim somos impedidos de ter conceitos próprios, e não mas conceitos bíblicos. E as pessoas nos taxam pelos conceitos que temos e que são firmados na palavra. Que nos taxem de preconceituosos, mas não nos diga que nós não temos conceitos. Nós temos, e os temos na palavra. Não são frutos dos nossos raciocínios, são fundamentados na palavra de Deus. Agora, o que nós não podemos ter é discriminação, quer seja contra o ladrão, a prostituta, que mais? O homossexual. Aí não, aí é outra coisa. Mas ninguém pode tirar de nós o direito de ter conceito, quer seja quer seja pós-conceito, mas que tenhamos conceito, definição clara do que nós entendemos ser certo ou errado. Este homem discrimina uma região do seu país, Nazaré, por saber que a promessa bíblica dizia que era de Belém que viria o Messias. E aí ele bota os nazarenos na categoria de cearenses, na categoria de paraibano. E aí entra o grande erro do judeu histórico, que depois virou uma faca de dois gumes contra eles mesmos. O judeu era muito racista e depois sofreu do mesmo amargor que aqueles que eles taxavam também haviam sofrido. O desprezo é total. Nazareno, Messias, incompatível. Nós aqui em Brasília, e digamos de Brasília para baixo, tivemos uma porcentagem de votos para o candidato não da situação muito maior em porcentagem do que o Nordeste. O Nordeste sinalizou a sua vontade votando em Dilma, e o do DF, Goiás, para baixo, no Aécio. E isso tem virado, e tem me preocupado muito, tem virado
um problema sério. E eu falo como alguém que está em Brasília, mas sou pernambucano. De taxar o outro por ser nordestino, por ser paraibano, não tem nada a ver. Que pese a argumentação que você queira fazer, mas nós não podemos entrar nesta seara de taxar o outro pela raça, o regionalismo, o inferior. Eu bem sei e conheço o Nordeste. Se o nordestino votou pela barriga, é porque deixaram durante muito tempo eles passarem fome. Mas o fato é, ninguém tem o direito de taxar o outro pelo regionalismo, pelas condições sociais. E estou falando isso e vou abrir meu voto, votei em Aécio. Não sou aqui um defensor da Dilma, ou da presidenta Dilma, mas eu me preocupo muito com isso. E vejo aqui esse homem que tem um coração aberto para Deus, mas com preconceitos discriminatórios contra o próprio Deus que ele não conhecia, mas que iria conhecê-lo. E Filipe nos dá uma lição muito grande, muito interessante, quando ele não cai no risco do debate teológico, do debate filosófico, para provar que ele era o Messias. Filipe faz um convite. O convite é: vem e vê. Olha, em outros campos a razão pesa, mas no espiritual, se Deus não abrir a mente, se o convencimento não for espiritual, você pode ser cercado de todo o arcabouço teológico e filosófico. Se o coração do homem continuar resistente, ele não vai ceder. O convite foi: vem e vê, experimenta. O salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus não é uma ideia que você tem que acreditar. Deus é uma pessoa que você tem que experimentar. Porque amor a gente não conhece racionalmente. Amor a gente conhece experiencialmente. É na experiência, é no encontro, é no sentir, é no confiar. E graças a Deus, porque essa sabedoria que Deus deu a Filipe foi uma sabedoria divina. Ele não precisou gastar uma gota de saliva sequer para convencer Natanael de que Jesus era o Messias, mesmo sendo chamado de Nazareno, porque ele foi criado em Nazaré, ele nasce em Belém. Você lembra, por causa do censo, Maria e Davi vão para Belém, não havia lugar para eles na hospedaria, ela tem o filho lá, depois de um tempo volta. Jesus cresce em Nazaré, mas cumpre a profecia ao ter nascido em Belém. E esse homem vai ao encontro de Jesus para conhecer, para saber quem era. Então, antes de procurar saber muito de teologia, e eu gosto de que vocês busquem e saibam, você deve se preocupar mais em conhecer Jesus e saber conduzir pessoas a Ele, com a sua vida, mais do que com suas palavras. Que Jesus possa ser visto em nós, naquilo que a gente diz crer, naquilo que a gente diz acreditar. Isso é importante. Agostinho dizia que as palavras falam, mas a nossa vida grita. O que convence é o conteúdo da experiência daquilo que nós temos em Jesus Cristo, conhecê-lo e tê-lo como um único Deus verdadeiro da nossa vida. E quando esse homem se aproxima de onde Jesus estava, Filipe e Natanael, um conduzindo o outro, quando esse homem está se aproximando de Jesus, Jesus se antecipa. E como Jesus é sábio,
Jesus olha para ele e diz: eis um verdadeiro varão israelita em quem não há dolo, não há engano, não há falsidade, não há má fé. Eis alguém que tem um coração íntegro, que busca sinceramente a Deus, que não vive uma religião do engano. E lembre-se que Jesus bateu muito naquela religiosidade de fachada, de aparência, que ele tanto bateu forte no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, da hipocrisia, do parecer ser, sendo que no interior não se era, de viver uma espiritualidade de sepulcro caiado, com uma mão de cal, com uma certa beleza externa, mas o interior morto. Jesus diz para esse homem: há uma intenção interna boa no coração desse homem, não há falsidade, não há dolo nesse homem. E Natanael é daqueles racionais. Ele olhou para Jesus e disse assim: ei, eu te conheço? Te conheço de onde? Aí Jesus disse assim: eu te vi debaixo de uma figueira. E começa a dizer tudo o que se passava naquele momento debaixo da figueira para esse homem. E esse homem irrompe numa declaração de fé que está no versículo 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não era só porque alguém havia dito, porque ele havia encontrado. E a experiência de encontrar Jesus é única, é pessoal. Você pode até pensar como é, mas só você saberá quando encontrar de fato Jesus. E isso é maravilhoso. Eu te vi. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, porque isso, hoje à tarde, Deus falou muito profundamente ao meu coração. Você que está hoje aqui, que veio pensando que Deus não te vê, que Deus não te acha na multidão, que você é um número estatístico, que você é mais um. Eu estou aqui para dizer que você não é um número de estatística. Você é uma pessoa. E Deus mandou dizer para você que Ele vê você quando você chora, quando você geme. E diz assim: Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está percebendo? Deus mandou dizer para você que vive se escondendo de você mesmo, que vive se escondendo de Deus. Eu te vi. Por que eu pedi para o presbítero Deusdélio ler o Salmo 139 no começo desse culto? Porque lá está escrito que Deus me viu a você, substância ainda informe, embrião, com rabinho ainda. Deus te viu. Deus te viu. Por isso que quando Jeremias é chamado, Deus diz assim: eu te chamei no ventre da tua mãe, tu nem sabias o que era, tu nem pensava em existir, eu te via, eu te vi. E mais, Deus mandou dizer para você que foi quase um aborto. Pela marcha, tem gente que foi quase um aborto aqui, querido. E Deus disse que Ele te viu. Por isso que você não viu. Por isso que você não virou lixo. Você não é lixo. Porque Deus te viu. Eles não vão fazer isso com ele, com ela.
Há um episódio bíblico que para mim é muito emocionante, de um homem chamado Zaqueu. Eu não posso adoecer que eu fico mole, começo a chorar, Ricardo. Não posso adoecer. Zaqueu era um homem rico, poderoso, mas tinha uma autoestima baixíssima. Tinha medo de todo mundo, tinha medo de ser morto. E esse homem se antecipou e disse: eu preciso ver quem é esse Jesus que todo mundo fala. Eu vou subir nessa árvore, me esconder, e eu vou vê-lo quando ele passar. E quando Jesus passa embaixo, ele olha e diz: Zaqueu, chama pelo nome. Alguém que quer se esconder de Deus é surpreendido porque é chamado pelo nome, é surpreendido porque é conhecido. Ora, ele não me conhece. Conhece sim. Ele te conhece, e ele quer te chamar para você conhecê-lo. Você ainda não o conhece. Por isso que quando Jesus, agora o negócio está ficando poderoso. A sua intenção é de botar minha voz feminina, Elielson, ou era impressão minha? Muito obrigado, Elielson. Ele, quando ouve o nome dele sendo pronunciado do jeito que foi, quando ele ouve a doçura do amor de Deus, a Bíblia diz que ele desceu depressa, e ele toma decisões na vida, porque as decisões que ele experimentou tomar eram decisões que mudariam a sua vida, e ele descobriu que não poderia mais viver sem Jesus. Por essa razão a história termina com a entrega total desse Natanael, racional demais, crítico demais, doutor e sabedor de todas as coisas que há nos céus e na terra. Alguém que, apesar de não haver dolo no seu coração, havia um bloqueio enorme para Deus. E quando ele descobre que Deus o conhecia, que Deus sabia quem ele era, das fragilidades, dos medos, dos pecados, e que mesmo assim estava chamando: vem. Esse homem não contou duas vezes, ele foi. E ele disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, eis-me aqui, minha vida é tua. Quando nós participamos da ceia do Senhor, é a oportunidade que nós temos para agradecer este tão grande amor. E eu queria dizer para você que está hoje aqui: você não é fruto do acaso, você faz parte de um plano de Deus, e Deus nesse plano resolveu te amar e te dar a oportunidade de conhecer a Jesus pessoalmente, intimamente. E esta é a hora de você dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha história, como Zaqueu um dia fez, de sair do seu lugar e fazer isso. Você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você quer hoje dizer: Jesus, vem reinar na minha vida? Baixe sua cabeça e ore comigo, faça comigo essa oração. Jesus, eu te conhecia de ouvir, eu tinha um contato contigo muito religioso, mas hoje, diante do que foi dito, que o Senhor conhece a dor do meu coração, o Senhor conhece as angústias e agonias da minha alma, eu quero dizer para o Senhor que eu te declaro como Rei da minha vida, Senhor da minha vida. Hoje, todos os grilhões que te prendiam caem por terra, e você é livre para conhecer Jesus de Nazaré nesta hora, e descobrir que de Nazaré pode vir coisa boa, e descobrir o amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Receba a salvação que está em Cristo Jesus hoje na sua vida.
e não se aparte dele jamais, para a glória do nome de Jesus. Amém.